É o terror de qualquer soldado. Em algum lugar do campo de batalha, há uma bala esperando por você. Bombas, mísseis, balas. O soldado vive em meio a uma chuva eterna de metal retorcido. E só existe uma coisa entre ele e a morte certa: seu equipamento de proteção corporal. Parecia que alguém havia me dado um golpe com uma marreta. Eu caí no chão na mesma hora. Mantenham o dedo no gatilho, porque vamos rever gerações de tecnologia para descobrir como os coletes à prova de balas se tornaram a última linha de defesa. 3, 2, 1. É hora de grandes estouros. Armas e táticas. Armadura. Colete à prova de balas. Para o soldado moderno, ele é a diferença entre vida e morte. Novas ameaças e novas armas exigem evoluções constantes. E o Dragon Skin é o último lançamento. Leve, resistente, mais flexível e mais durável que os concorrentes, este dragão consegue assimilar muito fogo e continuar firme. Na hora achei que estava morto. Havia levado um tiro e... então pensei, uau, eu tô ferrado. Uma combinação de componentes balísticos resistentes e avançados com fibras balísticas leves e discos de cerâmica em formato de escamas cria um exterior ultra resistente. É flexível e se molda ao corpo, permitindo alta mobilidade, enquanto segura até balas especiais para blindagens. Hoje, a Armas e Táticas vai desvendar sua árvore genealógica, passando por gerações de tecnologia, para revelar como o aço, algodão e a fibra Kevlar evoluíram para criar o melhor sistema de proteção do planeta, chamado de Dragon Skin. A história da armadura tem origem no século XV, quando ferreiros europeus aprenderam a forjar lâminas de aço. Esta conquista levou a uma grande evolução no sistema de armadura corporal. Um mundo de cavaleiros medievais revestidos completamente de aço. Eles foram os pioneiros do colete à prova de balas. Quando pensamos em cavaleiros de armaduras na Idade Média, a tendência é imaginar um revestimento inteiriço de aço, mas esse tipo de armadura só surgiu no auge daquele período, porque a limitação estava na fabricação de placas grandes de aço. Os primeiros processos de produção só conseguiam fazer pequenas placas de aço, então os romanos usavam a famosa armadura lórica segmentada. Bastava pegar uma série de tiras de metal, facilmente forjadas por qualquer ferreiro comum, e depois dobrá-las em um formato resistente, permitindo que cada segmento seguinte se encaixasse. Assim, um golpe contra a lórica segmentata era distribuído pela armadura, tornando-se inofensivo. Por volta de 1450, armeiros italianos descobriram uma maneira de fabricar grandes placas de aço. Eles conseguiram fazer trajes de aço que protegiam o cavaleiro da cabeça aos pés. O aço da armadura torna-se forte graças ao formato. Se eu pegar esta placa de aço de espessura 1,16 e puser sobre essas vigas e pisar em cima, eu acho que... o aço amassa com muita facilidade. É muito frágil. Esta placa é exatamente da mesma espessura de aço, exatamente das mesmas dimensões. Mas eu a forjei com um martelo, em formato convexo, como um armeiro faria. E agora eu acho que será bem mais forte. Na verdade, agora resiste ao peso do meu corpo. Mas apenas o aço não era suficiente. Muitos cavaleiros acrescentavam uma camada extra de proteção por baixo. Imagine colocar uma lâmina de aço no braço e acertar com força com a espada. Mesmo assim, você machucaria o braço. Então, era preciso usar uma grossa camada de tecido por baixo da armadura para absorver os duros golpes. Séculos depois, os cavaleiros com suas armaduras pesadas e rígidas sumiram dos campos de batalha, mas o revestimento protetor não.
A tumultuada década de 30 nos Estados Unidos. Lei seca, cassinos ilegais e gangsters. Ataques dos mafiosos eram comuns. E se você quisesse sobreviver, era preciso mais do que uma arma. Nas décadas de 20 e 30, os gangsters americanos usavam esse princípio de múltiplas camadas de tecido para se proteger. Eles fizeram coletes à prova de balas com diversas camadas de seda. E isso bastava para retardar as balas das armas da época. Qualquer bala viajando a 300 metros por segundo diminuía de velocidade a ponto de não causar um dano mortal. Na verdade, foi isso que fez Smith e Wesson desenvolverem a Magnum 357. Como manobra comercial, Smith e Wesson disseram: esta é a arma que supera até os coletes à prova de balas. Tiroteios na rua. Chicago era coberta por uma nuvem de fumaça. E no final, um impetuoso assassino inventaria uma forma inteiramente nova de proteção corporal. Em 1893, o prefeito de Chicago, Carter Harrison, foi assassinado a queima-roupa em seu próprio gabinete. Foi morto por gangsters. A população de Chicago ficou chocada. Alguma coisa precisava ser feita. Foi preciso uma inspiração divina. Esta é a paróquia onde o irmão Casimir Zeglin inventou o colete à prova de balas. Casimir Zeglin era um padre da igreja de Santo Stanislaus, em Chicago. Chocado com a morte do prefeito Harrison, ele recebeu uma missão divina: criar um colete à prova de balas. Ele fez experiências por 15 anos. Pedaços de aço, cabelo e musgos faziam parte de seu tecido de revestimento. Mas nada funcionou. Então ele tentou com seda. Seda é mais forte que aço e é capaz de esticar 30 vezes mais do que seu comprimento original, sem quebrar. Uma teia de aranha atingida por um inseto absorve e distribui a energia cinética. Zeglin aplicou esse princípio nas balas. Mas o problema era descobrir a tecedura, trama correta. Apenas quando Zeglin visitou as grandes tecelagens de seda europeias, ele descobriu uma técnica para produzir a tecedura perfeita. Ele voltou a Chicago, começou a tecer a seda e inventou o colete. Determinado a provar a eficiência de sua invenção aos céticos moradores de Chicago, ele preparou uma demonstração suprema. Ele tinha tanta fé na invenção que foi a um teatro de Chicago e fez a demonstração. Vestiu o colete. Enquanto o público observava seu sócio, Ashley Weber apontou uma arma para o padre Zeglin. Ele atirou, mas a bala não penetrou. O colete absorveu a bala. Obviamente ele estava confiante. Era um homem de fé, então com certeza acreditava no que estava fazendo. E eu desconfio que bem no fundo do refúgio sagrado de sua alma, ele achava que era uma missão divina. Ele colocaria seu nome na invenção. Era a sua vocação. Então Deus não o decepcionaria. O flexível colete à prova de balas de Zeglin foi uma grande revolução, mas não salvou os soldados nos campos de batalha. Em 1914, um colete Zeglin chegava a custar $800, quase 15 mil dólares em valores de hoje. O resultado? Na Primeira Guerra Mundial, coletes à prova de bala foram limitados a poucos grupos de elite. Os militares são muito tradicionais. Eles são relutantes a abandonar velhos costumes. E os franceses estavam entrando com 12 regimentos de cavalaria. Soldados que usavam armadura na frente e atrás e capacetes usados pelos regimentos franceses nas guerras napoleônicas. Algumas tropas de elite alemãs também usavam armadura, mas era pesada demais, não protegia o suficiente e atrasava a locomoção. Era um modelo de Napoleão, mas os soldados não queriam usar aquilo, porque se levassem um tiro, qualquer tiro,
Atravessaria direto. Aquela era a ideia mais idiota que já havia surgido. E quando testaram nas trincheiras, também não funcionou. Os exércitos haviam abandonado as armaduras e os soldados pagaram o preço. Para descobrir por quê, precisamos voltar à Era dos Cavaleiros. Muitos historiadores acreditam que os cavaleiros sumiram quando as armas invadiram os campos de batalha. A explicação: as balas e estilhaços conseguiam penetrar nas velhas vestimentas de aço, tornando-as inúteis. Existe um conceito errado de que as armas de fogo acabaram com os cavaleiros. A armadura não morreu quando os cavaleiros sumiram. Apenas no século XVIII começamos a ver exércitos sem nenhum tipo de armadura. Os cavaleiros, entretanto, começam a sumir no final da Idade Média. Mas não sumiram por causa das armas de fogo. Armas de fogo já existiam 100 anos antes disso. Para ser um cavaleiro era preciso ter dinheiro. Para poder disputar uma batalha, era preciso muitos cavalos de guerra, como um piloto de corrida com sua equipe de mecânicos. Foram os fatores econômicos mais que qualquer outra coisa. As mudanças sociais mataram os cavaleiros. No campo de batalha, trajes caros de metal foram substituídos por uniformes coloridos, baratos e brilhantes. Isso deu aos soldados uma forma de proteção. As batalhas eram caóticas, erros eram cometidos. E se você não pudesse distinguir quem estava ao seu lado, corria o risco de levar um tiro do próprio compatriota. Mas as cores fortes também atraíam o inimigo. E com o surgimento de rifles de precisão, tornaram-se um problema. As guerras começaram a ser conduzidas a longa distância por causa da tecnologia das armas que pela primeira vez permitiu que usassem rifles nos campos de batalha. Então, não ser visto muito claramente começou a se tornar uma vantagem. Na Guerra Civil Americana, cores frias entraram em cena. Verde, cinza, caqui. Para sobreviver à batalha, era preciso se esconder. Mas na Primeira Guerra Mundial não havia para onde fugir. Balas e estilhaços causaram milhões de mortes. A única proteção disponível para os soldados eram os capacetes. E mesmo naquela época, alguns exércitos não gostavam do uso do capacete. Em 1914, muitos exércitos consideravam o capacete um símbolo de covardia, que matava o espírito de guerra. Guerra é baseada em ataques. Poder de fogo é tudo. Mas o que acontece quando se é atacado com balas? Você precisa de uma boa defesa e é isso que o colete faz pelo soldado. Os capacetes são fundamentais no sistema de proteção. Onde quer que o soldado vá, o capacete vai junto. Mas no começo do século XX, os exércitos consideravam o capacete um sinal de fraqueza. Em 1914, a maioria dos exércitos não gostava nem da ideia de usar capacete. Não são os capacetes que vão segurar ou desviar uma bala. Os exércitos consideravam o capacete um símbolo de covardia, que matava o espírito de guerra. Mas os exércitos decidiram oferecer algum tipo de proteção. Os ingleses equiparam suas tropas com Brodie e os americanos com o Doughboy. Este é o tipo de capacete que os ingleses e americanos usaram. E é provavelmente medieval. É o tipo de capacete usado na Idade Média por arqueiros. Repare que o formato do capacete é muito plano. E o motivo de ser assim é porque não era feito para proteger de balas e rifles vindas pela frente. Era para proteger a cabeça, ombros e pescoço dos estilhaços e fragmentos de metal das granadas que explodiam no ar. Preocupados com tantas perdas, os alemães inventaram um capacete inovador, que diminuiu rapidamente o número de ferimentos na cabeça dos soldados nas trincheiras. Em 1916, adotaram o Stahlhelm, que significa capacete de aço. E podem ver por que também se chamava capacete balde, por causa do formato. Os projetistas alemães idealizaram um capacete que fornecia uma visão periférica completa e que ainda conseguia proteger a cabeça por completo. Para fazer isso, eles pegavam um balde que descesse o suficiente para proteger o lóbulo occipital na parte de trás da cabeça. E cortavam todas as partes por onde quisessem enxergar.
O resultado foi o Stahlhelm. O Stahlhelm foi um dos inúmeros capacetes que surgiram nos campos de batalha. Bashford Dean foi o curador de armas e armaduras do Museu Metropolitan em Nova York. E ele era um classicista, lidava com capacetes gregos e romanos, esse tipo de coisa. Ele foi contratado pelo governo americano para projetar capacetes para a Primeira Guerra Mundial. E um dos capacetes que ele projetou foi este. É claramente grego, em estilo, e é um capacete muito bom mesmo. Apesar de ele ter alguns problemas. Primeiro, é muito parecido com os capacetes alemães daquela época. Este é o capacete alemão. E o outro problema é que, quando o colocava na cabeça, não era possível ver e nem ouvir muito bem. Vai! Mas 70 anos depois, o projeto alemão voltou à moda. O motivo? Os soldados precisam ver o que acontece à sua volta nos campos de batalha. Quando os Estados Unidos decidiram se livrar dos velhos capacetes tipo tigelas na década de 80 e adotar um modelo mais protetor feito de Kevlar, eles usaram o mesmo tipo de metodologia. O exército americano disse: queremos proteger o máximo possível da cabeça, cortando apenas o necessário para poder enxergar. Os capacetes evoluíram. Finalidades diferentes, formatos diferentes. E no século XXI, eles enfrentam novos desafios. Hoje em dia não enfrentamos muito alguém atirando contra você. O que enfrentamos são dispositivos explosivos improvisados. Homens-bomba em veículos. A ameaça nas batalhas não são mais as balas, mas sim as explosões. A pressão aumenta. Se o capacete não se adaptar aos novos perigos, um ataque pode resultar em tragédia. Os capacetes americanos modernos de combate são eficientes em parar balas, mas apresentam uma grande falha. Este capacete original possui o que chamamos de sistema de suspensão, que impede que sua cabeça entre em contato com a fibra. Possui uma faixa simples de 2 pontos, mas no fundo não é muito confortável e também não é muito estável. Ele balança muito para os lados, para cima, para baixo, lado a lado, esquerda e direita. Vamos logo! O veículo deles está em chamas! Abaixo! Médicos de todos os setores reclamaram que quando davam assistência aos soldados usando esses capacetes, eles chegavam e o que faziam na hora de dar assistência? Inclinavam-se para frente e o capacete escorregava para cima dos olhos. Então, quando cuidavam dos soldados, eles tiravam os capacetes e ficavam desprotegidos. Nós aprimoramos o capacete e o novo sistema consiste de uma faixa com 4 pontos. A segunda melhoria é um sistema de suspensão acolchoado. Há um total de 7 espumas como esta no capacete. Eu posso bater nele com muita força, mas eu não me machuco. Se eu sofrer um impacto de 200G com este capacete, eu vou parar no hospital e não vou me sentir bem por um tempo. Houve casos em que alguém deveria ter sobrevivido a um grande impacto, mas não sobreviveram porque o próprio capacete tornou-se a arma da morte. Com este capacete, com sistema de suspensão acolchoado, a mesma pancada gera apenas 78G no cérebro. É uma zona de pouco a nenhum ferimento. Desde 2004, a instituição de Mark Mather, Operação Capacete, enviou mais de 30 mil capacetes aos soldados do Afeganistão e Iraque. Conforto e segurança. O capacete moderno tem os dois. No século XX, uma nova geração de inventores autônomos tentaria aplicar esses princípios aos coletes de proteção. A motivação? Se os soldados colocam suas vidas em jogo, nós também devemos colocar. 3, 2, 1. Os soldados têm um dos trabalhos mais duros do mundo. Um expediente ruim pode significar seu último dia de trabalho. E 90% das vezes, eles enfrentam balas diretamente. Por isso, soldados por todo o mundo confiam no sistema de proteção. Na Segunda Guerra Mundial, um novo tipo de colete à prova de balas chegou aos campos de batalha. O colete Flak.
Eles combinavam nylon balístico e chapas duras de aço, mas eram muito pesados para equipar as tropas de infantaria móveis. Em vez disso, equiparam os soldados no ar, protegendo a tripulação contra fragmentos e estilhaços da artilharia antiaérea, conhecidas como flak. Em 1943, as forças aéreas americanas adotaram o colete flak. Era para proteger o torso de fragmentos em todas as direções. E também contava com uma placa de aço adicional aqui embaixo. E é muito pesado. Na Coreia e Vietnã, os coletes foram reinventados para uso em todos os tipos de combates. Os fabricantes abandonaram as pesadas placas de aço e adotaram um desenho mais leve com múltiplas camadas de nylon bem denso. Os coletes começaram a se tornar parte do kit de um soldado, como seu rifle. E como o rifle, era uma relação de amor e ódio. Era pesado e era quente. E a temperatura podia chegar a 50 graus Celsius. Mas quando a temperatura baixava para 5 graus, quando iam para as montanhas, o soldado podia se envolver no colete e se manter aquecido. Mas os soldados do Vietnã não precisavam se aquecer. Eles viviam sob fogo e desciam em pontos fervilhantes. Testados ao limite, eles logo descobriram até que ponto podiam confiar nos coletes. O colete flak é bom contra fragmentos, como granadas de mão. Mas ele não é eficiente contra tiros. Ele não é um colete à prova de balas. O colete flak não era suficiente. Os soldados estavam morrendo. Era preciso uma revolução. E na década de 1960, ela surgiu. Muito leve, resistente à prova de balas, o Kevlar. O mundo sempre sofreu com as preocupações em torno do fornecimento de petróleo. Mas pânico nos postos não é um fenômeno novo. Na década de 1960, a gigante dos produtos químicos DuPont tentou inventar um pneu ultraleve para deixar os carros mais econômicos. A jovem e talentosa química Stephanie Kolek estava trabalhando no projeto. No começo, nossa intenção era inventar uma fibra muito forte e firme. Mas também queríamos que fosse leve para economizar gasolina. Em seu laboratório, Stephanie e sua equipe fizeram testes com químicos à base de nylon. No desenvolvimento da fórmula, ela criou uma fibra muito mais forte do que estava esperando. Era um blip ou uma enorme descoberta? Ela precisava ter certeza antes de contar aos seus superiores. Eu não queria passar vergonha, para ser sincera. Então, eu conferi diversas vezes e, como o resultado dava sempre os mesmos números e especificações, eu sabia que estava segurando a fibra do futuro. A descoberta de Stephanie se tornaria a maior patente no sistema de proteção pessoal. A Kevlar, uma fibra com uma relação resistência-peso 5 vezes maior que a do aço. O nylon tem uma corrente muito flexível. Veja bem, é como se a gente cozinhasse espaguete. Vejam, aqui eu tenho espaguete cru. E é assim que realmente a fibra da Kevlar se parece. Ou como toras que boiam pelo rio. Para você conseguir colocar mais toras no rio, é preciso alinhá-las paralelamente umas com as outras. E essa é a marca registrada de muitas fibras de polímeros, como a Kevlar. São muito fortes e muito firmes. A combinação de força e flexibilidade da nova fibra gerou diversas aplicações diferentes, mas a mais evidente foi nos coletes. Essa fibra se tornaria o melhor sistema antibalas? Para conseguir a melhor performance possível no colete, eu preciso da fibra certa, preciso da estrutura certa e também preciso do número certo de camadas. E a nova fibra Kevlar fornecia todos esses atributos. Me sinto feliz por ter estado lá desde o começo e por ter tido o bom senso e o conhecimento para reconhecer que havia alguma coisa especial quando eu vi aquelas soluções opalescentes tão finas.
Eu sinto muito orgulho, porque quando se salva uma vida é muito emocionante, apesar das inúmeras horas em que ficava frustrada, trabalhando duro, sem parar, mas valeu a pena. O potencial da Kevlar levou outros inventores a usá-la em coletes. Homens como Richard Davis. Richard é um dos fabricantes mais bem-sucedidos de coletes do século XX. Atenção, pessoal. 3, 2, 1. Por repetidas vezes, ele atirou contra si seus próprios produtos para provar a eficiência de seus coletes. Acho que já atirei em mim mesmo 201 vezes. É o mesmo que perguntar para um pugilista de 64 anos quantas lutas já disputou. É apenas show business, mas queremos demonstrar o poder de uma Magnum 44. Mas a Magnum 44 é uma arma muito mal interpretada. Tô dando tapinhas, coitadinha, ninguém te entende. É uma arma muito precisa, na verdade. Não vai quebrar seu pulso quando atirar, também não derruba um rinoceronte com um tiro e não joga um caminhão no acostamento, mas é uma boa arma. A fascinação de Richard por coletes à prova de balas dura mais de 4 décadas. Em 15 de julho de 1969, o mundo observou o Apollo 11, que decolou para levar o primeiro homem à Lua. Enquanto isso, no centro de Detroit, Richard Davis era um modesto entregador de pizza. Outros seguiram cada passo da missão Apollo, mas Richard tocou o chão com outro tipo de entrega. Foi uma noite que terminaria em tragédia. Depois da decolagem do Apollo 11 em direção à Lua, eu faria a minha própria explosão. Eu fui a uma casa onde não havia ninguém e ouvi alguém na lateral da casa. Eu estava com as pizzas mais ou menos assim e o revólver 22 no meu cinto, aqui. Perguntei, foram vocês que pediram pizzas? Disseram sim, traga aqui no fundo. Eu ainda estava achando que ia ganhar $10, entregar as pizzas e dar o fora dali. Havia 3 homens posicionados em V. Eu estava a uns 2 metros de distância. De repente eu vi um cara com um revólver apontado bem para o meu rosto. Não olhei para os outros, só olhava para sua mão. Ele manteve a arma apontada para mim. Só olhava sua mão. Vi seu dedo começando a apertar o gatilho. Eu sabia que seria meu fim. Em 1969, centro de Detroit. Richard Davis, um garoto entregador de pizza, tinha uma arma apontada para ele. Mas estava preparado para lutar. Tive que atirar na cabeça dele. Acertei ele em algum lugar do queixo. A bala acabou saindo pelo ouvido. O segundo tiro foi logo abaixo do coração. O terceiro tiro foi um pouco rápido demais. O quarto tiro acertou o segundo cara, que se virou assim imediatamente, com as mãos escondidas assim. Então, eu não sabia se ele ia se virar de mãos vazias ou se ia se virar com uma arma. Então, atirei bem no centro da espinha, direto. A bala ficou presa entre 2 vértebras, atrás do coração. Ele caiu de cara no concreto. Em um valente ato de autodefesa, Richard acabou com uma das piores gangues de Detroit. Chocado com a experiência, o entregador de pizza começou a preparar seu próprio plano. Minha intenção era entregar pizzas e levar uma vida decente em Detroit à noite. Que ingenuidade a minha. Mas eu me dei conta de que haviam policiais sendo assassinados o tempo todo. Richard percebeu que havia uma necessidade urgente de coletes e começou a desenvolver modelos ocultos que podiam ser usados 24 horas por dia. Minha ideia de design teria de abrir mão das partes menos arriscadas. Abriria a mão da proteção lateral e também embaixo das pernas e joelhos. A gente só protegeria as partes mais críticas. Pararia a maioria das balas na maioria das pessoas. Primeiro, ele usou o nylon balístico nos coletes, até que Stephen Kolek descobriu o Kevlar. Se o colete fosse aviação, Stephanie teria sido a inventora da turbina jato.
Eu não sou o inventor do colete. A coisa mais gentil que já disseram para mim, comparando os coletes aos automóveis. Eu não sou o alemão chamado Otto, que inventou o primeiro carro a motor. Eu sou Henry Ford. Eu tornei a ideia prática, criei a produção em massa que permite às pessoas comprar, usar o produto que funcione para usar no dia a dia. O colete oferece ao policial a segunda chance que os criminosos não têm. Os coletes modernos conseguem segurar balas viajando a 2 vezes a velocidade do som e fazem parecer bem simples. Mas como é possível? Como todos os grandes projetos, os coletes modernos apenas parecem complexos. A não ser que você tenha crescido com um pai que tenha atirado em si mesmo 200 vezes em nome da legítima defesa. Matt Davis hoje controla o negócio familiar, apesar de seu pai sempre estar presente. Filho, eu não consigo. Não vale o estresse. 3, Vai. 2, 1. Ai. Oh, Deus do céu. Este modelo aqui é um colete balístico usado pelo batalhão de polícia. E, como podem ver, é muito fácil de colocar. Geralmente vai embaixo do uniforme policial. Ele tem faixas laterais e também na parte da frente dos ombros. Também tem um bolso aqui, onde podem ser colocadas placas balísticas extras para aumentar a proteção no coração. Todos quietos! A uma velocidade incrível de 500 metros por segundo, a bala de Matt explode no colete. Quando uma bala bate no colete, a energia é transferida para o estofado. A onda de choque é absorvida pela forração. A energia que não vai para a forração vai para o corpo da pessoa. Por isso acontece um ferimento. Por isso vemos contusões ou marcas desse tipo. Houve um grande impacto neste ponto. Quando eu puxo o colete, você pode ver o impacto na argila. Reparem que houve uma pequena ruptura na parte de dentro do colete, o que é um bom sinal. Não foi nada muito sério. E a profundidade da cavidade é bem superficial, tá vendo só? Medindo o buraco, podemos ver que tem 34 milímetros de profundidade de ferimento. É um número muito bom. O policial sofreria uma contusão feia, mas nada mais do que isso. Geralmente, a bala, assim que bate no forro, começa a se abrir e deformar. É nessa hora que as fibras balísticas começam a fazer efeito, porque elas têm mais energia para segurar a bala e tentar pará-la. Desde que Richard inventou o colete à prova de balas, ele salvou a vida de mais de 3.000 policiais que estão vivos para contar suas histórias. Meu amigo, eu tomei um tiro. A primeira coisa que eu fiz foi pôr a mão para ver se não estava sangrando, nem nada desse tipo. Quando eu não senti nada, percebi que estava tudo bem, que eu estava legal. O colete, com certeza, salvou a minha vida. De repente, eu fiquei sem fôlego e não sabia por quê. E foi aí que depois eu descobri que havia levado 2 tiros no peito. E uma das balas chegou a rasgar a frente do meu colete. O colete que eu usava, com certeza salvou minha vida. Eu espero que todo policial que trabalhe hoje em dia, quando colocar seu uniforme, também coloque o colete antes de começar seu trabalho, seu turno. Eu presencio cada vez mais criminosos piores, cada vez mais jovens carregando armas hoje em dia, e eu jamais pensaria em sair para trabalhar sem o colete à prova de balas. Depois, os médicos me disseram que se não estivesse usando o colete, teria rompido a veia aorta e teria morrido em 2 minutos. Em maio de 2005, o policial Bill Bergantino, do Departamento de Polícia de Old Saybrook, Connecticut, enfrentou um terrível tiroteio. Ele foi chamado a um hotel onde um hóspede se recusava a sair. Bergantino entrou no quarto para verificar. Eu dei uma olhada pelo quarto e imediatamente vi um monte de agulhas, seringas e todo o equipamento para injetar drogas. Eu pedi seus documentos e ele entregou para mim.
A central levantou seu nome e me informou que era procurado. Meu instinto dizia desde o começo que ele ia resistir. Eu senti que alguma coisa não ia sair bem. O investigador, Sargento Heine, que é meu primeiro apoio, apareceu. O criminoso se levantou e deu 2 passos em direção ao canto da cama. Então ele disse, vamos acabar com isso, você tá morto. O suspeito disparou um tiro, acertando o Sargento Heine na cabeça. Eu estava no vão da porta quando levei um tiro nas costas. Foi como uma grande pancada. Eu não senti uma dor forte. Sabia que havia sido atingido e sabia que não podia levar outro tiro. Ele estava atirando em mim. Eu atirei, não tenho certeza quantas vezes. Bergantino provou que um policial deve usar colete o tempo todo. Ele sobreviveu e pôde salvar a vida do detetive Heine, que apareceu sem colete para ajudar. Pelos seus atos heróicos, Bergantino foi nomeado um dos 10 melhores policiais do país em 2005. O policial Bergantino levou um tiro e viveu para contar a história. Mas nem todos são tão valentes ou tão sortudos. Os coletes revolucionaram os campos de batalha. No século XXI, acontecem menos mortes e muitas pessoas sortudas sobrevivem. A bala entrou por aqui. O buraco é pequeno, mas doeu bastante, sabe? Mas o colete só funciona se for atingido no lugar certo. Ele não protege o corpo todo. Em junho de 1914, o arquiduque Franz Ferdinand, do enorme Império Austríaco-Húngaro, visitou Sarajevo, usando um dos coletes à prova de bala de Casimir Zeglin. Um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, o arquiduque Franz Ferdinand da Áustria estava andando em carro aberto e vestia um colete à prova de balas. Mas o problema é que o assassino atirou em seu pescoço. Usando um colete à prova de balas, tenha certeza que tomará tiros apenas no peito. A morte de Ferdinand desencadeou a Primeira Guerra Mundial. O colete de Zeglin não segurou a bala e não impediu a guerra. A verdade é que os coletes nunca garantem proteção total. Eles têm limitações. Coletes à prova de balas nunca foram realmente à prova de balas. E quando os coletes à prova de balas surgiram, era uma jogada de marketing. A ideia era dizer para alguém importante que está com medo de que os anarquistas apareçam para assassiná-lo, que bastava que ele te pagasse um valor bem alto pelo seu colete à prova de balas patenteado e sua vida estaria a salvo. Essa ideia é forte. A ideia de que o colete à prova de balas vai segurar a bala é frágil. Nenhuma proteção é 100% perfeita. Todas as armaduras, desde a época da Babilônia, podiam ser penetradas. Se souber fazer um colete que não possa ser penetrado, pelo amor de Deus, me conte. O mesmo se aplica ao capacete. Ele dá confiança ao soldado. Mas até que ponto é eficiente? Primeiro vamos tentar com a 9mm. Esta pistola em 2 capacetes. Um M1 da Segunda Guerra Mundial e o Kevlar americano. Ganhou uma bela dor de cabeça, mas não penetrou. E no Kevlar, a bala também não penetrou no interior. O grande afundamento no capacete antigo aumenta o risco de dano no cérebro. Embora o capacete M1 não oferecesse a melhor proteção, ele tinha suas vantagens. Como podem ver, ele podia ser usado para lavar os pés ou para fazer sopa. Esse tipo de coisa era feito nele. Mas os soldados não deveriam fazer essas coisas porque o calor na parte interna diminuía sua resistência, enfraquecia o aço. Mas eles faziam assim mesmo. Atirar nos capacetes com rifles de alto calibre geravam resultados devastadores. Agora com uma Mauser 8mm da Segunda Guerra Mundial. Como podem ver, a bala atravessou por completo a parte da frente e a parte de trás. E com o Kevlar, atravessou a frente e a traseira. Mesmo o moderno capacete Kevlar não resistiu ao rifle de 60 anos de idade.
a arma errada, o ângulo errado, a distância errada e você pode morrer. Já que o capacete não protege de um tiro de rifle ou de uma pistola a curta distância, você se pergunta por que usar um? O uso de equipamentos de proteção causa uma diferença psicológica. Não faz o soldado se sentirem vulnerável, porque algumas partes do corpo ficam desprotegidas, mas faz diferença. Os soldados são muito supersticiosos. Em combate, alguns ganham a reputação de terem sorte. Balas passam em volta, bombas explodem ao seu lado. Esses homens são a prova de balas. Por toda a história, as pessoas tentam convencer seus soldados de que eles são feitos à prova de balas. Às vezes, isso é feito através do uso extremo da religião. Às vezes, é feito por mágica. Às vezes, de certa maneira, o treinamento militar tenta persuadir as pessoas de que o fogo inimigo não importa. Que você pode se impor tão efetivamente contra o inimigo que, se você enfrentar o fogo inimigo, ele nunca vai te matar. Se você voltar bastante no tempo, eles deixavam seus homens sob efeito de drogas ou álcool. Qualquer coisa assim, para que eles enfrentassem balas e flechas, tudo. E os soldados avançavam sem parar. Para esses homens não existe dor e não existe medo. A possibilidade da morte não passa pelas suas cabeças. Mas soldados modernos querem proteções modernas. Não confiam em jogos psicológicos. Eles querem uma proteção visível, a melhor proteção possível. Para a infantaria americana, isso significa colete interceptor. Pesando 7 quilos, a camada externa do interceptor é revestida com fio de Kevlar, 35 camadas. Por dentro, 2 placas de cerâmica que podem parar até tiros de rifles. É um sistema eficiente se você for atingido no lugar certo. 2 de junho de 2005, Bagdá. O especialista Stephen Stetter está ao lado de seu jipe. O que ele não sabe é que a 75 metros de distância, um franco-atirador iraquiano o tem na mira. Este é o meu colete. A bala entrou por aqui, o buraco é pequeno, mas doeu bastante. Atravessou, abriu um buraco e acertou a placa que fica aqui atrás. Foi onde a bala parou, graças a Deus. A vida de Stephen foi salva pela Kevlar, uma placa de cerâmica à prova de balas e pela inexperiência do franco-atirador. Um tiro na cabeça, pescoço ou até mesmo nas pernas poderia ter matado Stephen. Mas em vez disso, por incrível que pareça, ele se levantou em seguida. Eu levantei, dei uma olhada, mas não vi nada. Me protegi atrás do jipe. Depois eu vi uma van se destacando. Era a única coisa na paisagem que parecia errada. Eu chamei ajuda pelo rádio. Venham pra cá, venham pra cá. Então eles saíram com a van. Eu dei um tiro de alerta para que eles parassem, mas eles não pararam. 2 indivíduos saíram de dentro do veículo e houve uma perseguição a pé. Tivemos de vasculhar em 8 casas seguindo os rastros de sangue. Sua patrulha eventualmente encontrou o atirador machucado no quintal de uma residência. Stephen, médico de combate, começou a cuidar do homem que momentos atrás havia tentado lhe matar. É o meu trabalho, não havia desculpas para não fazer. Não importa quem seja, se estiver machucado eu vou ajudar. Stephen salvou a vida do iraquiano e seu colete interceptor salvou sua própria vida. Se eu não estivesse de colete, o tiro teria me matado. Não tenho dúvida disso. O impacto foi direto na região do coração. Teria morrido antes de cair no chão. Stetter é um dos sortudos. Poucos centímetros podem fazer a diferença entre continuar vivo ou voltar para casa dentro de um saco plástico. Cada evolução no sistema de proteção aumenta a chance de sobrevivência dos soldados. Dragon Skin é uma das últimas e melhores. O primeiro colete flexível capaz de segurar o tiro de um rifle. Flexível. Ele se molda aos contornos do corpo, tornando-se ideal para grupos especiais e unidades táticas policiais. Ele não é barato, mas no século XXI, a vida tem um grande valor.
Houve uma época em que não havia como bancar coletes para todos. Hoje, você precisa fornecer colete a todos. Se não fizer isso, alguém vai perceber quais soldados estão ou não protegidos. E nenhuma democracia ocidental que entrou em guerra no começo do século XXI pode deixar de fornecer aos seus soldados o melhor sistema de proteção individual disponível. Os soldados de hoje usam coletes que são a soma de todos os quesitos. Versão brasileira Vox Mundi.